Olá galerinha, mais um vídeo aí caminhando com a palavra. E hoje quero contar mais uma história, né? Vou dar um nome a alguns dos personagens. E o personagem de hoje chama-se Zé Pequeno. Zé Pequeno era um garoto levado. Meu, o cara era zica na quebrada onde morava. Só que de repente diversas coisas as quais ele fez. E aí certo dia ele teve um encontro com Deus e sua vida foi transformada. Sendo transformado, ele foi aprender, aprender mais da Bíblia. Aprendeu, buscou aprimorar mais e conhecer mais de Deus. E foi procurando conhecimento. E certo dia, né, ele na sua quebrada onde ele morava, ele foi ao cabeleireiro. Chegando ao cabeleireiro, ele começou lá, né, cortar seu cabelo, trocar uma ideia com o cara, né, e trocando uma ideia lá com o cabeleireiro, ele chega pro cara, aí tá lá, ouvindo uma musiquinha de boa, tranquilo, e aí quando ele levanta, né, da cadeira, o cara olha pra ele e fala assim: cara, não é por nada não, mas eu não acredito que Deus existe não. Aí ele fala assim: mas por que você pensa isso? Deus não existe? Aí ele fala assim: olha, eu não acredito que Deus existe porque imagina só, tem tanta criança, tem tantos adolescentes aí, jovens, que estão aí passando fome, passando necessidade. Olha o desemprego, olha como tá a estrutura do país. Cara, são muitas coisas que têm acontecido, são muitas coisas que têm ocorrido. E cadê Deus nisso tudo, né? Como é que você pode me falar se Deus não muda toda essa situação do povo da qual elas estão passando, né? Cadê Deus? Deus, pra mim, olha, Deus não existe, porque tudo isso acontecendo aí, cadê que Deus não faz nada? E aí aquele cara, né, que antes era um cara zica na quebrada, se teve a transformação, buscou aprender de Deus, ele pega e começa a pensar assim. Ficou meio triste, né? Na verdade, ele ficou meio triste com aquela pergunta. Não é uma pergunta sábia assim pro rapaz. Eu não queria dar uma palavra de bate-pronto, né? Aquela coisa já programada. E aí, ele saiu do cabeleireiro um pouco triste. E ele fala assim pro cara. Ele sai de lá de dentro, tal, um pouco cabisbaixo. Mas aí Deus coloca ele numa situação bem bacana. Aonde, quando ele saiu de lá, ele pega e vê um cara lá fora, lá, todo cabeludo, sujo, e vê o cara, né, com cabelão, a barbona, não assim igual a minha, né? Porque a minha, ó, tá feitinha, ó, bonitinha, hein? Ó, eu mesmo que fiz, ó. E aí o cara lá com a barba feia, com o cabelo zoado, grandão, aí ele chega e fala assim pro cara: olha, eu também não acredito que exista cabeleireiro não. Não existe barbeiro, cabeleireiro. E aí o cabeleireiro olha assim pra ele: como não? Olha eu aí cortando seu cabelo, como é que não existe? E aí ele fala assim: não existe. Porque se existisse, esse cara estaria agora de cabelo cortado e barba feita. E aí o barbeiro olha pra ele e fala assim: mas ele não me procurou. Se ele tivesse me procurado, eu tinha cortado o cabelo dele. Pois é. Sabe o que o cara olhou pro cabeleireiro e falou? Ele falou assim: Deus também é assim. Você só vai encontrar Deus se você procurar Ele. Se você procurar estar na presença dele, aí sim você vai achar Ele. O país está do jeito que está, não por causa de Deus, mas sim por causa das escolhas que o povo fez, não por causa de Deus. E aí, lendo a Bíblia também, eu posso dizer para vocês, né? Eu tenho lido o Antigo Testamento nesse momento. Eu tô lendo o Antigo Testamento. E uma coisa muito interessante é que no Antigo Testamento você vê, Moisés vai lá, tira o povo da escravidão, né, liberta todo aquele povo, abre o mar, faz várias coisas. E aí lá na frente o povo vai lá e peca. E Moisés vai lá, pede para Deus perdoar eles. E Deus vai lá por Moisés pedir, aí Deus vai lá, perdoa o povo, mas o povo vai lá, dá a mancada de novo. Com Josué, a mesma coisa. O povo peca, o povo erra, e Deus perdoa, dá nova chance, tenta ajudar ele de novo. E aí
você vai vendo que durante toda a história o povo chega em Juízes, e aí quando chega, passa por Ruth, quando chega em Samuel, os caras pedem um rei, os caras têm Deus, mano, como o rei, como aquele que dá direção, mas os caras querem um cara, tipo eu e você, tá ligado? Que fica assim, só pra falar assim, tem um cara pra gente tá olhando pro cara. Pô, os caras conversavam com Deus, os caras tinham Deus do lado, mas nem mesmo assim os caras se sentiam satisfeitos. Eles precisavam ter um homem de carne e osso ali, com ele no meio deles ali pra movimentar. Vai entender essa cabeça, né? E aí, com tudo isso, a gente aprende que Deus está sempre pronto a nos ajudar. A palavra diz que nunca viu um justo mendigar o pão. E às vezes a gente vê um cara mendigando pão, comendo lixo. E aí a gente pergunta, Deus tem culpa? Não, a palavra dele diz que se você estiver fazendo a vontade dele, você não vai mendigar pão, você não vai precisar das coisas. Você lembra de Salomão? Salomão podia pedir, várias coisas, mas já Salomão pediu o quê? Sabedoria. E ele pedindo sabedoria, Deus não deu só sabedoria para ele, mas Deus deu sabedoria, e além da sabedoria, Deus fez ele muito, muito rico também. Então assim, a intenção de Deus não é só trazer grana, nem trazer, não é isso. Deus quer mudar o seu caráter, e para que você e eu possam entender que a nossa dependência tem que ser de Deus. E Deus sabe o que você precisa vestir, Deus sabe o que você precisa comer, Deus sabe o que você precisa de tudo, até do seu lazer, Deus sabe o que você precisa. Se eu tivesse mais tempo para falar um pouco aqui nesses vídeos, eu contaria testemunho de vários amigos meus que trabalhavam para ganhar comissão e ganhavam muitos prêmios de viagem, ganhava computador, ganhava muitas coisas. Por quê? Porque Deus provia. Eles não podiam comprar, mas Deus provia tudo isso. Tinha muitos para ser sorteado na empresa, mas eles ganhavam, os caras ganhavam todas, né? Se ele estiver vendo esse vídeo, ele vai colocar, sou eu lembro disso aí. Ele contava nos testemunhos aí. Sempre ele contava essas histórias aí pra nós. Então é isso aí, se apegue em Deus, coloque sua confiança plenamente em Deus e saiba de uma coisa: você é imagem e semelhança de Deus. Pregue a palavra, seja com as suas ações e com suas reações. E bora lá se aproximar de Deus e saiba de uma coisa: a vitória é certa. Fui.